cumprimentar aqui todos os nossos colegas, nossos colaboradores, nossos alunos, nossos colegas de trabalho, toda a comunidade acadêmica aqui da UFMA e outras pessoas interessadas no tema, né? Muito obrigado aí pela participação e por estarem ouvindo aí, pessoal. E queria parabenizar o trabalho da equipe também, né? Todo esse processo do lançamento do edital, do site, é um trabalho de várias mãos aí, são dezenas de pessoas trabalhando em cima disso, né? Então, vamos começar, então, a palestra. Obrigado mais uma vez, pessoal. Vou projetar aqui para a gente dar seguimento. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Ok. Sim. Sim. Legal. Perfeito. Sim. Bom, pessoal, uma grande alegria estar podendo falar sobre esse tema, tá? E gostaria de deixar, pessoal, para quem estiver assistindo, principalmente para quem estiver com esse foco, esse interesse em abrir uma startup, né? Que mandem suas perguntas, mandem seus questionamentos, até no YouTube mesmo. E aí eu vou tentar deixar um tempinho aberto aí para a gente tirar alguma dúvida ou debater algum ponto específico, tá bom, pessoal? Bom, a ideia aqui é a gente falar sobre o processo de abertura de uma startup, né? Mas a gente vai dar um grande foco, né? A gente vai falar de uma maneira em geral sobre a startup, né? Como nasce, a estruturação de uma startup, etc. Mas a gente vai focar um pouquinho mais aqui nos primeiros passos, tá bom? Então, quem quiser tirar dúvidas, etc., é só, de fato, mandar aí no YouTube que o Lúcio vai cantar aqui para a minha dúvida, tá bom? Bom, queria primeiramente apresentar o nosso time interno, no caso, o time que vai estar trabalhando diretamente com a incubação de vocês, que é o time do Núcleo Avançado de Empreendedorismo, que a gente chama carinhosamente de NAVE, né? Esse time ele faz parte da diretoria de empreendedorismo, a DEMP, né? E a DEMP ela é uma diretoria interna da própria AGUFMA, tá, pessoal? Dentro da nossa querida Universidade Federal aí do Maranhão, né? Nosso time é composto pelo nosso diretor, professor Walter Nunes, que tem uma formação bastante interessante, bastante forte, ligada à área de administração e da própria área de empreendedorismo. É pesquisador da área de neuroempreendedorismo e educação empreendedora. A gente tem a nossa técnica administrativa Thaís Fonseca, que é coordenadora de formação empreendedora em empresas juniores, que tem, de fato, uma especialização em gestão de marketing e inovação, e ela é mestre em cultura e sociedade. Então, tem uma formação muito, muito forte dentro da área de inovação, e tem um olhar muito especial para a formação, para a educação empreendedora, né? A gente tem também o nosso técnico administrativo, Lúcio, que é o administrador do nosso prédio, que também tem uma especialização em gestão estratégica da qualidade e um mestrado em administração de empresas. Então, é um cara que tem um perfil, assim, muito, muito forte da área de empreendedorismo. E eu, no caso, que o Lúcio aí já contou um pouquinho sobre a minha formação, eu tive também aí, além de já ter fundado 3 startups, eu também tenho pós-doutorado em Israel, no Technion, né, onde eu trabalhei na área tanto aeroespacial quanto a parte de empreendedorismo também lá. Então, a gente tem um time pequeno ali dentro do NAVE, mas um time com uma capacidade muito boa, pessoal, onde o nosso foco lá é atender vocês, no sentido de orientar tanto as empresas juniores, quanto a empresas em fase de pré-incubação, de ideação, de concepção de projetos, empresas que serão incubadas, que já têm um certo nível de maturação, ou de maturidade, né? Até empresas mais maduras, que têm o interesse de vir e se associar ao nosso ecossistema, tá, pessoal? Então, a NAVE, ela não é apenas para projetos embrionários, ela tem uma estrutura em que a gente quer criar um ecossistema de inovação ao redor do NAVE, né? Então, isso envolve empresas em estágio de ideação até, de fato, empresas mais maduras, empresas mais consolidadas, que queiram estar nesse ambiente de inovação. Por quê?
Por que é interessante estar num ambiente de inovação, né? Porque a gente tem patentes, a gente tem pesquisa, a gente tem pesquisadores com doutorado, pós-doutorado. Então, a UFMA ela é uma ilha de excelência dentro da cidade, dentro da região, né? Como todas as universidades, como todas as instituições, as ICTs, né? A UFMA ela é uma ilha de excelência juntamente com o próprio Instituto Federal do Maranhão, juntamente com o IEMA, juntamente com a UEMA também e outras instituições que temos aqui no nosso estado, né? Então, a UFMA, como uma dessas ilhas de excelência, ela oferece um ambiente extremamente interessante para a implementação de projetos de inovação, seja de empresas pequenas, seja de ideias de empresa que ainda a gente não tem certeza se vai dar certo, não ser viável ou não, ou seja, traz essa ideia para nós e no Nave você vai descobrir se essa ideia faz sentido, não faz, o que precisa melhorar ou modificar, né? Até empresas que são mais consolidadas e que queiram participar desse ecossistema, né? Essa é a ideia. Então, para a gente falar lá do início, pessoal, quando a gente pensa em empreender, né, o próprio termo empreendedorismo ou a ação de empreender, ele é um termo muito genérico. Ele é um termo, inclusive, que ele está muito associado à própria palavra esforço, de uma forma geral. Até na nossa língua portuguesa, né, a gente usa muito o termo empreender como uma forma da gente declarar que, olha, a gente quer dedicar um tempo, a gente quer se esforçar numa direção. E o empreendedorismo acima de tudo, é esforço, é empenho. Isso é o ato do empreendedorismo, né? A questão é que o empreendedorismo, ele mudou um pouquinho a conotação do que seria o empreendedorismo, ele passa a ser um pouco mais especializado nas últimas décadas, né? Porque até o início do século passado, até o meio do século passado, quando a gente falava de empresas, né, quando a gente falava de negócios, se tinha uma fórmula muito simplificada, que era a fórmula de entrada de dinheiro, entrada de recursos e saída de produto. E esse processo de transformação de dinheiro e mercadorias em matéria-prima em dinheiro é basicamente o que uma empresa fazia, né? E a fórmula era mais simples, de fato, né? Se a gente pegar um período aí de terceira revolução industrial, né, a fórmula era basicamente você pegar uma quantia normalmente muito grande de recurso e você aplica esse recurso numa fábrica de tijolos, numa fábrica de chapas metálicas, uma fábrica de panelas, uma fábrica, uma padaria, por exemplo, né? E a partir da quantidade de recurso que você aportava, que você investia, você tinha como saída produtos e, no caso, dinheiro, né? Então, a fórmula era simples. A partir da década de 50, começa-se a perceber que o empreendedorismo ele tinha que ser um pouquinho mais avançado do que isso. Não bastava mais apenas injetar grandes somas, maciças somas de dinheiro de um lado, que ia sair necessariamente produto e lucro do outro. A partir da década de 50, percebe-se que falta um outro elemento na equação, né? E isso até é muito interessante, porque se a gente analisar socialmente, a gente percebe que os empreendimentos, eles eram altamente ligados a movimentos de oligopólios, né? Então, quando a gente olha a quantidade de empresas que nós tínhamos na década de 30, 40, né, a quantidade de opções para um determinado produto era muito pequena. Por quê? Porque tínhamos poucas empresas. E normalmente grandes empresas, porém muito poucas. A gente tinha o que a gente chama de oligopólio, né? Ou seja, tínhamos empresas muito grandes, com um capital muito forte, ligada sempre a famílias, ligada normalmente a grupos econômicos muito fortes, a famílias mesmo, normalmente ricas, né? E não tínhamos muita opção de conseguir outros preços, outras variedades, não tínhamos outras opções, era basicamente tudo baseado em oligopólio
uma maneira geral. Claro que tem algumas, foge um pouquinho, alguns produtos, alguns pontos fogem um pouquinho disso, mas no geral a regra era essa. Na década de 50 começa a se perceber que além do dinheiro era necessário alguma coisa a mais, né? Começa a se perceber que o elemento inovação ele passa a ser uma constante, passa a ser um elemento fundamental dentro da equação do empreendedorismo. A partir da década de 50, né, a gente está muito próximo aí da terceira revolução industrial, acontece aí entre 60 e 70, a gente começa a observar o surgimento de várias empresas com porte um pouco menor, porém, gerando produtos com inovações, gerando produtos com diversificações, gerando produtos com características únicas. Então, o famoso Joseph Schumpeter, ele classificava o empreendedorismo como o ato, né? O empreendedor é aquele que consegue, através das inovações, gerar sucesso. É até bonito isso aqui, até poético, né? Essa sentença, né? Porque até pouco tempo atrás, esse sucesso financeiro, econômico, ele não vinha tanto conectado com a inovação, ele vinha muito mais da injeção financeira direta. Ou seja, você injetava dinheiro, era quase certo que você ia ter um certo retorno financeiro e econômico, a menos que você tivesse muita incompetência dentro da empresa, desvio, corrupção, etc. Mas, no geral, era assim que funcionava. Nos anos mais recentes, o Robert Richter, ele traz uma interpretação muito interessante, que é a seguinte: o empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor. É importante a gente perceber que diferente com valor, ou seja, essa inovação do empreendedorismo, ela não é simplesmente fazer algo diferente. Ela depende, de fato, de fazer algo inovador, de fazer, algo diferente, um caminho diferente, seja um produto diferente, seja um processo diferente, seja um material diferente, seja um modelo de negócio diferente, inclusive, porém, criando vantagem, criando valor, no caso. Ou seja, um produto mais barato, mais rápido, mais exclusivo, mais cômodo, e etc. Né? Então, o empreendedorismo é criar algo diferente e com valor associado, dedicando tempo e esforço necessário, de novo, né, o esforço, justamente ele próprio associado ao empreendedorismo, né, ao fato de empreender, tempo e esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal, tá? Isso quando dá certo, claro, porque muitas vezes, se bem que, de certa forma, quando a gente fala aqui consequência, essas consequentes recompensas, né, elas nem sempre elas são positivas, tá, pessoal? A palavra principal que a gente percebeu nas últimas décadas é que o empreendedorismo inovador, o empreendedorismo de escalagem, o empreendedorismo inovador de uma maneira geral, ele está muito associado com uma palavrinha especial, que é a palavrinha risco. Então, o empreendedorismo inovador, ele tem essa característica, né, da atividade associada ao risco. E isso modela tudo que a gente faz na área de empreendedorismo, de certa forma, né? Porque se não houvesse o risco, né, se não houvesse o risco, era muito simples. Eu podia, eu quero montar uma padaria e nessa padaria eu vou vender algo especial ali, algo diferente que vai me trazer um valor, que vai me trazer uma inovação. E se não houvesse o risco, era simplesmente questão de eu ir no banco, pegar um empréstimo bancário, injetar na minha padaria e, consequentemente, eu teria lucro, teria retorno, etc. Mas a inovação tecnológica, ela não tem essa segurança, né? Você sempre tem um risco ali associado de que, por mais que você tenha uma ideia muito boa, alguma coisa pode dar errado. Seja na concepção do negócio, seja na identificação do seu cliente, seja na capacidade de captação de dinheiro para você montar aquele negócio, seja no ponto, seja no canal de venda, ou seja,
a gente tem dezenas e dezenas de riscos diferentes que a gente tem que mensurar e principalmente mitigar, ou seja, a gente tem que tratar esses riscos. E essa é a diferença entre os grandes empreendedores, os empreendedores que conseguem dar certo e os que não, tá? Juntamente com outra palavrinha especial que é a resiliência, né? Que é a capacidade de se moldar, conformar, mudar direções, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Muito bem. Então, quando a gente fala do empreendedorismo mais aplicado ao nosso ambiente inovador, tá? É importante que fique claro, pessoal, que inovação ela não está associada apenas a um microchip, a um aplicativo de celular, a um software, a uma placa eletrônica, a um foguete, a um satélite, né? A inovação, ela não está ligada apenas a isso. Quando a gente está falando do ambiente de startup, né? Quando a gente está falando do ambiente de empreendedorismo inovador, ele pode estar associado a muitas coisas, pessoal. Eu posso montar um escritório de contabilidade e esse escritório ele pode ser uma startup inovadora. Basta que dentro do meu modelo de negócio eu tenho elementos que sejam inovadores no sentido de eu posso usar uma plataforma de aplicativo de celular associado à minha equipe de contabilidade. Eu posso usar um modelo de geração de fluxo de caixa para o meu escritório inovador, usando um serviço de porta a porta, por exemplo. Eu posso montar uma agência de contabilidade, contratar contadores e enviar esses contadores de porta em porta nas empresas e atender as empresas no modelo in-house, no caso, ou seja, mandar um contador interno ali para a empresa para atuar durante uma tarde e cobrar o serviço dessa forma. Ou seja, isso pode ser uma startup inovadora, esse conceito, né? Então, é importante que fique claro que uma startup inovadora não é baseada necessariamente em microchip, ou app, ou software. Pode ser, mas ela não é exclusivamente isso, tá? Eu posso montar um salão de cabelos que seja inovador, que seja uma startup, tá bom? Então, quando a gente está falando desse ambiente mais de empreendedorismo a nível de startup inovadora, a gente tem essa frase aqui, essa é uma das definições mais recentes, pessoal, que é a seguinte, que é uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios ou aplicando um modelo de negócios, né, que seja repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Essa definição, né? Basicamente, a startup é um grupo de pessoas, é uma empresa, normalmente, tá? Onde ela está modelando, onde ela está ideando um produto, um modelo de negócios, tá? Ela pode estar ainda em escala de desenvolvimento, no caso, uma fase de pré-incubação, uma fase de ideação, ou ela pode estar, de fato, já entrando no mercado, mas ela está validando esse modelo de negócios, né? Só que esse modelo de negócios, pessoal, ele tem que ser necessariamente repetível e escalável. Ou seja, eu preciso ter a capacidade de criar o meu business, né? A minha startup, ela tem que ser... eu tenho que transferir ela, ou melhor, eu tenho que ter um modelo que seja passível de ser transferido para outras cidades, ou outros locais, ou outros bairros, e ele tem que ser escalável, ou seja, se eu tenho um modelo de negócios que é, por exemplo, a venda de um biju que seja absolutamente especial, e esse biju eu uso um elemento tecnológico, um elemento inovador, por exemplo, a venda dele através de um modelo de aplicativo, né, por exemplo. Se eu utilizo um modelo tecnológico desse, de entrega do biju através de um aplicativo, eu tenho aí uma startup se eu conseguir escalar esse biju, a manufatura desse biju, né, dessa tapioca, né? Se eu tiver na minha equipe apenas uma pessoa que é capaz de fazer essa tapioca, e por qualquer motivo que seja, essa tapioca não puder ser repetitível, se por algum motivo apenas aquela pessoa tem capacidade de fazer aquela tapioca, por mais que seja uma ideia boa, por mais que seja escalável através do aplicativo, eu não consigo nem repetir isso em outros lugares e nem escalar efetivamente o negócio. Ou seja, eu não tenho uma startup, eu não tenho um negócio inovador, né? Eu tenho
uma venda de tapioca, uma venda de biju que vai ser concentrada naquele ponto e que vai, ok, pode ter uma venda através de aplicativo, que é muito legal, mas aquilo não é uma startup. Compreende? Então, a gente tem que ter isso muito claro, né? Então, tudo que a gente faz no ambiente de empreendedorismo inovador, a gente tem que pensar sempre de que a gente tem que começar num certo tamanho e a gente precisa necessariamente escalar, a gente precisa necessariamente alavancar a empresa. Então, a gente não pode depender de elementos que são exclusivos ou que são pontuais que não que impeçam essa escalagem, tá bom? Muito bem. Então, quando a gente fala de startup, a gente tem 10 pontos aqui que são quase sempre comuns a uma startup, tá? Um ou outro ponto aqui não é sempre aplicável, mas, em geral, esses 10 pontos, eles resumem bem. Uma startup, pessoal, normalmente, ela é emergente, ou seja, dificilmente a gente consegue imaginar uma startup que ela vai nascer já com 100 milhões de dólares no bolso de investimento. Isso não acontece normalmente, tá, pessoal? Por mais que você seja uma pessoa que tem um capital inicial muito alto ali para aportar, é muito raro mesmo, que você comece um negócio com risco e colocando o seu capital próprio num valor muito alto. Então, quase sempre, a startup ela praticamente sempre vai começar com um time que tem recursos mais limitados. Isso varia de empresa para empresa, naturalmente. Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm recursos para iniciar com mais conforto a empresa, naturalmente, né? Mas, normalmente, a gente inicia com um dinheiro que é muito menor do que é necessário para a empresa na fase do meio da sua vida, na fase de escalagem da empresa. Tá? Isso, então, resume bem, né? As empresas, elas são emergentes, elas baseiam-se em modelos, em processos, em produtos, ferramentas, ou até mesmo formas de atuação que são inovadoras, tá? Então, a gente tem necessariamente que ter inovação em uma parte da cadeia ou em toda ela. Eu posso ser inovador em toda a cadeia, ou eu posso ser inovador apenas em uma parte da cadeia, tá? Elas solucionam problemas reais, tá? É meio óbvio isso aqui, né? Mas é importante que fique bem fixo, tá, pessoal? Por quê? Se a gente parar para analisar, existem muitos modelos de negócio que falham porque eles começam com uma concepção em cima da tecnologia. Eu vou dar um exemplo. Eu vi modelo de negócio, eu vi pitches, né? Eu vi aplicação de empresas, que o modelo de negócio era baseado em pegar um drone, e utilizar esse drone para levar o cachorro para passear, por exemplo. Então, esse é um caso típico de alguém, um engenheiro eletrônico, um engenheiro aeronáutico, que gosta muito de drones e que ele pensou primeiramente, eu quero fazer um drone, antes de ter um problema, antes de ter um produto efetivamente, antes de ter um mercado em si, antes de ter uma dor, né? E aí ele criou um jeito de botar o drone lá, porque era o que ele gostava de fazer. A gente nunca pode inverter a ordem das coisas, pessoal, porque quando a gente faz isso, a gente acaba criando um modelo que não é sustentável normalmente, tá? Então, a gente tem que ter um problema muito claro que a gente vai solucionar, que esse é o foco principal. Ela tem que ter a intenção de crescer e expandir, ou seja, ela precisa ser repetível e escalável. Ela busca sempre um modelo sustentável, ou seja, um modelo em que inicialmente a gente começa com uma certa quantidade de recurso, um capital de risco, né? E esse capital de risco faz a empresa passar por uma fase negativa, de fluxo de caixa negativo, né? De insolvência até, e ela passa no momento do break-even e passa a gerar lucro. Ou seja, a gente nunca pode conceber uma empresa para que ela viva eternamente na fase de insolvência. Ela tem que buscar um modelo de geração de caixa para sua sustentabilidade financeira e econômica, né? Elas precisam ser escaláveis, a gente já debateu, elas precisam ser altamente dinâmicas, pessoal. Então, quando a gente compara uma startup com uma empresa de grande porte, como uma Vale, como uma
empresas de grande porte, médio e grande porte, muitas vezes, para a gente mudar um produto, ou mudar uma cadeia, ou mudar uma tecnologia, isso demanda tantas reuniões de equipe, reuniões de grupo, a construção de projetos e programas internos da empresa, que isso fica tão caro e tão demorado que as empresas elas demoram para inovar, né? E essa é uma característica muito bacana das startups que fazem basicamente o seguinte, né? A gente evita esse modelo, essa estruturação, até porque as startups não têm equipes tão grandes, né? Então, elas são, invariavelmente, elas são e precisam ser altamente dinâmicas, altamente flexíveis, altamente enxutas. Ela tem uma fome de sucesso, naturalmente, isso tem que existir, porque senão o investidor de risco não vai aportar recursos na empresa, né? Um investidor de risco não apoia uma startup por diversão ou por caridade. Um investidor de risco, um fundo, um anjo, um venture capital, um banco, eles vão investir porque eles querem lucro, né? E isso tem que estar na cabeça do empreendedor. Elas são normalmente pequenas e passam um tamanho micro e pequenas empresas durante muitos anos, até que elas chegam a uma fase de independência grande, né? Quando você cria uma startup dentro de uma grande corporação, de uma grande empresa, ela tende, ao passar dos anos, ao passar dos meses, melhor dizendo, ela tende a ficar tão engessada quanto a própria empresa. Então, por mais que seja atrativo uma grande empresa, em vez de montar um departamento corporativo de inovação, em vez de criar programas, etc., é comum nesse setor de inovação que a grande empresa compre uma startup. É bastante comum que isso aconteça. Só que essas empresas normalmente deixam essa startup debaixo do seu guarda-chuva de negócios, mas fora da grande empresa. Ela não é trazida para dentro da grande empresa, porque isso, de fato, acaba engessando, acaba calcificando a empresa, né? Então, elas são sempre necessariamente independentes, por mais que elas façam parte de um grupo econômico maior, tá? Então, a gente precisa entender, pessoal, a gente precisa avaliar, a gente precisa pensar qual o propósito de empreender. Por que a gente empreende? Por que a gente cria uma startup? Por que a gente cria uma empresa? Qual o propósito dessa loucura, né? A gente precisa perceber que existem 4 grandes liberdades quando a gente cria uma empresa. A gente cria, através de você criar uma empresa, você cria uma liberdade em relação ao seu tempo, ou seja, você passa a administrar o seu tempo. Então, você pode trabalhar 1 dia, 2 dias, 5 dias, 7 dias na semana. Você pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ou 20 horas por dia, se você quiser, isso a saúde aguentar. Você tem essa liberdade de pontuar e montar a sua agenda de trabalho. Você passa a ter uma liberdade em relação ao dinheiro, ao seu dinheiro. Você pode pegar o dinheiro da sua empresa, da sua startup, e comprar um carro de luxo para você. Você pode comprar, ir em restaurantes caros no almoço e no jantar. Você pode fazer viagens de férias de 1 mês, 2 meses, pagas com o dinheiro da empresa. A questão toda, gente, é que quando a gente faz isso, quando a gente tem essa liberdade do que fazer com o dinheiro, a responsabilidade do sucesso dessa empresa, ela vai estar muito ligada ao que a gente faz com essas liberdades. Ou seja, se eu dedicar pouco tempo à minha empresa... Bom, eu vou só terminar aqui e a gente volta nesse ponto, melhor. Eu tenho liberdade de relacionamentos, tá? Ou seja, eu posso trabalhar com quem eu quiser, eu posso trabalhar com a equipe que eu quiser, claro, dentro da minha possibilidade de pagamento, né? Eu posso trabalhar com a equipe que eu quiser, da forma que eu quiser, interagir com quem eu quiser dentro da empresa. Eu tenho essa liberdade de montar os times que vão fazer parte da minha empresa. Se eu não tenho dinheiro para pagar um profissional de alto gabarito, eu posso oferecer uma parte das ações da empresa para aquele profissional, para ele trabalhar comigo. Então, eu posso, dentro de um certo limite, eu posso moldar as relações que eu quero ter dentro da minha empresa, né? E a mesma coisa, pessoal, é a questão da liberdade do meu propósito.
Então, quando você trabalha numa empresa como funcionário, principalmente quando você está numa hierarquia mais baixa dentro de uma corporação muito grande, você não tem liberdade de propósito dentro da estrutura macro da sua empresa. É difícil você mudar o propósito, ou é difícil você conseguir influenciar o propósito da sua corporação, quando você está num baixo nível ali hierárquico, ou você está numa corporação muito grande. Por mais que você seja uma pessoa muito boa, uma pessoa muito ética, uma pessoa sonhadora, etc., a estrutura ela é tão engessada, calcificada, que você não consegue mudar isso, né? De uma forma rápida, pelo menos, você não consegue. Então, você tem 4 grandes liberdades aqui. Agora, a forma como você trabalha essas liberdades na sua empresa, elas vão mudar completamente a possibilidade de sucesso ou a probabilidade de sucesso da sua empresa. Então, se eu gastar o meu dinheiro de uma forma, o meu tempo, de uma forma irresponsável, se eu dedicar pouco tempo, ou se eu dedicar até apenas 8 horas por dia na minha empresa, dificilmente essa empresa vai dar certo. Se eu dedicar 2 dias na semana, dificilmente essa empresa vai dar certo. Tanto é que, quando o investidor procura entender melhor o modelo de negócio de uma empresa, uma das primeiras perguntas que o investidor faz é: quantas pessoas tem no seu time? Qual é a formação do seu time? Qual é o tempo de dedicação do seu time? O seu time se dedica integralmente à empresa? Essa é uma das primeiras perguntas que são feitas, pessoal. E eu posso falar, normalmente, quando o time diz: olha, desculpa, mas eu não me dedico totalmente à minha empresa, ou eu trabalho um dia por semana, 99% dos investidores vão falar: ok, foi um prazer conhecê-lo e boa sorte. E você perdeu uma oportunidade. Então, essa liberdade de tempo é muito decisivo na questão da empresa. A questão do investimento de dinheiro, obviamente, pessoal, é extremamente decisiva também, porque a partir do momento que você está construindo a sua empresa, construindo o seu modelo, e você gasta mais dinheiro com carros, com restaurantes, com viagens, você vai gastar ali centenas de milhares de reais, milhões às vezes, e você não vai sair do lugar. Você não vai construir um MVP, não vai construir um produto minimamente viável, você não vai construir um protótipo, você não vai conseguir captar clientes, né? Então, você tem essa liberdade de gastar o recurso da empresa mais ou menos como você quiser, isso no início, tá, pessoal? Porque a partir do momento que você permite a entrada de investidores, sócios, capitalistas, essa liberdade ela passa a ser um pouquinho mais amarrado, né? Naturalmente, o investidor não quer ver você gastando o dinheiro dele com viagens para a Europa, com passeios, com carros novos, etc., né? Vocês podem imaginar. A liberdade de relacionamento é a mesma coisa, então isso aqui vai impactar muito como a empresa vai funcionar. Eu posso escolher trabalhar com os meus melhores amigos, mas isso será que vai trazer a máxima probabilidade de sucesso para a minha empresa? Os meus melhores amigos são necessariamente os melhores profissionais que eu poderia contratar para a minha empresa? Isso tem que ser pensado. Os meus familiares, eu quero trabalhar com meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, com meu pai, com a minha esposa. Será que essas são as melhores pessoas para a empresa? Então, assim, você tem essa liberdade, mas tem que ser muito bem pensado como estruturar. Agora, tudo isso aqui, pessoal, nos permite também liberdades dentro de um certo limite, que é, por exemplo, eu não preciso, como no caso de uma empresa fechada, né? Eu não preciso necessariamente trabalhar com uma pessoa tóxica. Eu não preciso necessariamente trabalhar com um chefe que é abusivo, que que rouba ideias, que não respeita o funcionário. Eu não preciso trabalhar com alguém assim, como no caso de uma empresa, uma corporação muito fechada. Eu não tenho essa liberdade de escolher, né? Na startup eu tenho. Eu posso escolher as melhores pessoas que não são necessariamente amigos, parentes, etc., e ao mesmo tempo filtrar pessoas que não sejam com esse perfil. A mesma coisa o dinheiro. Eu posso escolher ter um salário que ele não é abusivo. Eu posso escolher ter uma remuneração na startup, dentro, cara, do limite de caixa da empresa, né?
eu posso escolher uma remuneração que seja justa, que não seja abusiva, que não seja fraudulenta, que não seja injusta. Então, eu posso aplicar isso. A mesma coisa do tempo. Eu posso escolher não trabalhar 16 horas por dia de segunda a sábado. Eu posso trabalhar 11 horas, 8 horas por dia, de segunda a sábado, de segunda a sexta. Então, a startup dá essa liberdade, é a mesma coisa o propósito, né? Numa incorporação quadrada, engessada, eu não posso me opor, por exemplo, no caso de um abatedor de carne, né? Eu não posso ir lá e querer defender os bois e dizer, olha, eu não quero que mate o boi, a vaca, porque é contra meus propósitos, etc. Você não tem essa liberdade de mudar esse propósito, né? Agora, na sua startup, você pode mudar. Você pode mudar, você gosta de churrasco, mas você tem uma preocupação legítima com o boi, com a vaca, etc. Você pode montar uma startup de carne artificial, de carne feita por processamento, de formas diferentes. A gente já tem isso disponível hoje, né? Proteína artificial, proteína que vem até de mosca, inclusive. Né? Tem projetos de barrinhas de cereal que são feitas com moscas. O pessoal cria moscas em cativeiro e moe essas moscas e prensa, e você faz barra de cereal de proteína, né, para o pessoal de academia, para soldados, para aplicação militar. Isso existe, né? Bom, então a gente tem essas 4 liberdades principais. E qual é o propósito da gente incentivar o empreendedorismo, pessoal? Qual é a ideia? Por que a gente incentiva o empreendedorismo? Por que é importante que exista o empreendedorismo inovador? Por que é importante que as pessoas tenham a capacidade de pensar de uma forma empreendedora? Porque essa é uma das melhores formas, pessoal, de transformação do nosso país. O nosso país ele é rico em contrastes sociais. Ele é riquíssimo nisso aqui, em contraste social, né? Essa aqui é uma foto lá de São Paulo, inclusive, onde a gente vê aqui o cantinho de um condomínio de luxo lá no Morumbi, apartamentos aqui que são avaliados em 5, 6, 7 milhões de reais, ou talvez, eu acho que hoje até mais, inclusive. Ao lado de uma favela, onde você não tem um hospital, você não tem um posto de saúde, você não tem escolas, você não tem praças, você não tem ruas, você não tem uma ligação de energia elétrica oficial, você não tem encanamento, você não tem esgoto, você não tem nada. O Estado é completamente absento aqui. Então, o empreendedorismo, pessoal, juntamente com a educação, no meu ponto de vista, são as 2 melhores formas de transformação social que a gente pode ter nesse país. A educação, e até aqui eu aproveito para cumprimentar os meus colegas do Instituto Federal, né? Porque as universidades federais, as universidades estaduais, os institutos estaduais são verdadeiras ferramentas maravilhosas de transformação social, de geração de tecnologia, de geração de riqueza para o nosso país. Mas hoje no país, se a gente analisar quem está fazendo uma grande transformação social mesmo, na prática, no Brasil, quem está conseguindo escalar mais isso, quem está conseguindo produzir mais mudança social no Brasil são os institutos federais, graças à enorme capilaridade que tem esses institutos. Então, eu tiro meu chapéu sempre para os institutos federais por causa disso. Eles são, de fato, uma das melhores ferramentas de justiça social que a gente pode ter no Brasil. Bom, juntando com a educação e juntando com a capacidade de geração de startups, geração de empreendimentos inovadores, a gente consegue transformar esse país, né? Quando eu estou falando em empreendimento inovador, pessoal, eu não estou dizendo que você tem que necessariamente criar um iFood, um Uber, um Airbnb. Você não precisa necessariamente criar uma empresa que vale mais do que $1 bilhão, ou seja, que a gente chama unicórnio, né? Você não precisa criar apenas unicórnios. Uma pessoa que cria, mesmo num ambiente como esse, desprivilegiado, que cria ali uma lan house, ou cria ali um ambiente de conexão que dá curso, que faz atividade, faz consultoria, monta software,
para mercadinho, para restaurante, para padaria, que dá curso, treinamento e, de repente, às vezes até monta computadores de uma forma específica, né, uma forma customizada, isso acaba sendo um empreendimento inovador e é escalável. E por mais que aquilo não vire uma mega corporação, aquela startup ela vai gerar um salário digno para aquele cara, para aquele empreendedor que está ali, para aquele time que está ali com ele, para aquela equipe, né? E através de empreendimentos desse tipo, a gente vai criando uma mudança social no nosso país, tá? Muito bem, isso é uma coisa importante, pessoal. Então, isso nos motiva bastante, a questão da gente criar empreendimentos que mudem a vida das pessoas. Bom, como é que a gente escolhe uma área? Como é que a gente escolhe uma área? Como é que a gente escolhe uma área que a gente queira abrir uma startup? Os japoneses têm um termo muito bonito que chama Ikigai, que é um termo muito bacana, que é no inglês o pessoal chama muito de sweet point, ou ponto doce, né? O ponto do mel também, depende muito da forma como você interpreta, mas ponto doce seria a melhor, uma tradução razoável, que ele significa o seguinte, pessoal: eu pego aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu realmente sou apaixonado por fazer, né? A gente pode dar um exemplo: eu sou apaixonado pela cozinha, eu sou apaixonado por cozinhar, eu sou apaixonado por fazer pães. Eu gosto de fazer pães de várias formas diferentes. Eu gosto de fazer pães com fermentação natural, etc. Ao mesmo tempo, eu percebo que existe toda uma necessidade de pães que sejam mais saudáveis, que sejam para pessoas que têm intolerância a glúten, por exemplo, ou que têm intolerância à lactose. Então, existe uma certa necessidade, né? Eu sou bom em fazer alimentos dietéticos, eu tenho uma formação, né? Eu sou nutricionista, ou eu sou engenheiro de alimentos, ou eu sou formado como técnico ou como nutricionista. Eu sou da área de alimentos de maneira geral, eu tenho conhecimento, eu criei esse conhecimento, eu sou bom nisso, eu amo cozinhar, e eu percebo que o mundo precisa de pães, de produtos dietéticos, e eu percebo que existe monetização para isso, ou seja, existem pessoas que pagariam por isso. Então, eu tenho que juntar, pessoal, aquilo que eu sou apaixonado, com aquilo que eu sei fazer, com aquilo que o mundo precisa, e ao mesmo tempo que existem modelos de monetização, ou seja, existem formas de ganhar dinheiro com aquilo, tá? Quando a gente perde esse quarto elemento, a gente acaba ficando dentro de ONGs, dentro de empreendedorismo social, de certa forma, um pouco, mas é controverso. Quando a gente fala de empreendedorismo, o ideal é o Ikigai, que junta esses 4 pontos: o que eu amo fazer, o que eu sei fazer, o que o mundo precisa e o que gera receita, o que gera fluxo de caixa, o que paga as contas. Muito bem. Quando a gente fala de empreendedorismo, pessoal, é importante que a gente entenda que o empreendedorismo ele não é simplesmente um empreendedorismo inovador, né? Eu não tenho apenas uma forma de fazer ele. Eu tenho várias formas. E eu posso ser... e existe toda um grande faixa possível de empreendedores, né? Eu não preciso apenas ser um empreendedor de software. Eu não preciso ser apenas um empreendedor que trabalha com serviços. Eu tenho muitas formas diferentes de trabalhar. E existe o empreendedorismo social, pessoal, que é um empreendedorismo que, além de buscar lucro, ele busca também um impacto social importante. Então, eu posso montar escolas para fazer inclusão tecnológica, inclusão de business, inclusão financeira, inclusão econômica. Eu posso criar um banco de microcrédito, inclusive, ou seja, não deixa de ser uma startup que gera capital, gera lucro, mas, ao mesmo tempo, eu meço o sucesso dessa empresa não apenas com dinheiro, eu meço o sucesso dessa empresa como
o quanto que eu consigo impactar a vida das pessoas. Um dos melhores exemplos, pessoal, que a gente tem é o Banco do Yunus, que é um financista indiano, que criou o banco, trabalhou em várias corporações bancárias diferentes, e ele conseguiu criar, através dos vários amigos, através de parte da fortuna pessoal, etc., ele conseguiu criar o Banco Yunus, que é um banco que tem o propósito de dar microcrédito. Então, eu sou um agricultor, e eu percebo que eu tenho uma terrinha pequena lá onde eu estou morando, e eu percebo que eu posso criar ali cavar um laguinho e colocar tilápias e colocar uma horta hidropônica de verduras ao lado, e eu consigo montar isso com pouco dinheiro, mas ao mesmo tempo eu não tenho R$ 1.000 para colocar naquilo lá, por mais que seja uma ideia que vai lucrar, mas eu não tenho R$ 1.000 hoje, porque o gasto, eu estou com dívida, eu estou com cartão de crédito estourado, isso quando eu tenho, né? Mas eu estou com dívida, eu não consigo juntar R$ 1.000 por mês, eu não consigo juntar R$ 1.000 aqui para me comprar uma bomba de água, uma caixa d'água para montar o meu negócio. Ou então, uma dona de casa, eu não consigo comprar uma batedeira para fazer bolos melhores, eu não consigo comprar as formas, eu não consigo comprar um forno. Então, existe empreendimentos, né? Existem startups que são com esse foco, como o caso do Banco do Yunus, que gera microcrédito, ou seja, gera pequenos empréstimos. Eu posso fazer o empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo, também chamados, ou seja, eu posso ser empreendedor dentro da minha empresa, ou melhor, dentro de uma grande empresa, eu posso ser empreendedor, gerar spin-offs, gerar negócios que são derivados daquela empresa para atender a minha empresa. Existe um modelo de empreendedorismo feminino que ele é bem voltado ao público feminino, mesmo as mulheres, né? Então, existe um empreendedorismo que ele é todo focado em apoiar a criação de negócios que tem mais conexão com o universo feminino. E quando eu estou falando universo feminino, pessoal, eu não estou falando apenas de salão de beleza, né? O universo feminino ele é muito maior do que isso. Então, tem dezenas, centenas de negócios diferentes que eles são muito mais interessantes quando construídos e geridos por mulheres, porque elas têm uma cabeça que enxerga esse mundo feminino, esse universo, muito mais sensibilidade do que um homem, por exemplo. Né? Então, existe um empreendedorismo próprio, específico, feminino. Existe o empreendedorismo individual, que ele está muito associado a serviço, ele está muito associado ao microempreendedor individual, né, a figura do MEI. A gente tem o empreendedorismo ambientalmente sustentável, ou empreendedorismo verde, que visa criar tecnologias, soluções, serviços que estão associadas à proteção do meio ambiente como produto, juntamente com o lucro. Então, um exemplo disso é a próprias startups que criam um mercado de carbono, ou que operam o mercado de créditos de carbono, um exemplo de empreendedorismo verde. A gente tem o empreendedorismo informal. De fato, ele precisa ser tratado de uma forma específica, a gente precisa criar formas de apoiar isso aqui e, inclusive, fazer com que ele deixe de ser informal, né? Isso aqui mais existe. A gente não pode fechar os olhos e fingir que não existe camelô, que não existe gente vendendo dentro dos ônibus, as coisas existem. Então, a gente precisa uma forma de tratar essas pessoas e incentivá-los a transportar esse empreendedorismo para o empreendedorismo individual, transformar esse pessoal em MEIs ou outras figuras, né? Na verdade, no Brasil, a gente não tem uma figura que abarque bem isso aqui. Isso é uma coisa que precisa ser construído ainda. A gente tem o empreendedorismo na forma de franquias. Exemplos disso muito bons são China in Box, Cacau Show e uma série de outros modelos que são franquias, né? Ou seja, lembra do modelo que a gente falou do biju? Então, a partir do momento que eu tenho uma receita repetível e escalável de biju, eu crio uma máquina de fazer biju, por exemplo, que eu consiga dar qualidade, sabor, qualidade, da mesma forma que eu faria com aquela minha cozinheira especial. A partir do momento que eu consigo montar isso, eu consigo fazer um negócio de franquias, ou seja, eu crio uma empresa onde eu vou vender aquele biju, ou melhor, vou vender aquela máquina com a receita, com o material, vou dar apoio, e isso é espalhado em várias cidades, vários estados, etc. Esse é o modelo de franquia.
A gente tem o empreendedorismo digital, ele está muito associado às operações na internet, a páginas, a portais, a serviços, a fábricas de software e uma série de outros, de apps, etc. A gente tem o empreendedorismo cooperado, que é muito efetivo na área agro, né, o empreendedorismo cooperado. E a gente tem o empreendedorismo criativo, pessoal, que ele é muito ligado à produção cultural, produção artística, produção literária, né? Então, ele está muito mais ligado à produção, de fato, à produção de conteúdos culturais, né? Criativos, no caso, né? Não que a parte tecnológica não seja criativa também, mas quando a gente define o empreendedorismo criativo, normalmente a gente está abarcando mais esses modelos que não estão tão envolvidos nesses outros modelos aqui, tá? Então, é importante a gente entender, pessoal, qual é a motivação das pessoas para a gente criar o nosso negócio. Então, existe um modelo na psicanálise, que é a pirâmide de Morlow, que ela diz basicamente o seguinte, que o ser humano, de maneira em geral, seja no Brasil ou seja no Japão, né, o ser humano ele tem essa ordem de prioridade. Então, ele sempre vai pensar primeiro nas necessidades básicas fisiológicas, depois, ele vai pensar na necessidade de segurança, sentimento de segurança, ele vai pensar na segurança efetiva mesmo, tá, pessoal? Aqui a gente está falando de abrigo, de você ter um convênio médico, de você pagar um segurança, você morar num condomínio, você ter um seguro de vida, né? A gente tem depois disso, depois que isso é sanado, a gente foca nos desejos sociais, que é de relacionamento, que é de contato, viagens, etc. Depois, a gente tem uma necessidade que é da autoestima, ou seja, cursos, formação, promoção, festas e uma série de coisas. E, por último, a gente tem aqui o foco em autorrealização, que está muito ligado à sua autoimagem, está muito ligado ao ego e outras coisas, né? Então, assim, pessoal, é importante que a gente compreenda qual é o nicho que a gente quer trabalhar e qual é o tipo de necessidade que a gente quer atender. Então, a pirâmide de Marlow, ela explica muito isso. E nos negócios, a gente consegue dividir os negócios exatamente dentro disso. Então, a gente tem negócios que focam em necessidades funcionais, economia de tempo, redução de esforços, aplicativos de trânsito, por exemplo, né? Aplicativos bancários, redução de riscos físicos, aplicativos de gerenciamento, modelos de negócio que geram apoio em organização, até como está virando moda hoje os personal organizers, né? São profissionais aí ligados ao apoio à organização, gestão do lar, etc., né? Ferramentas que integram certas coisas, aspectos da nossa vida, como o Pix está fazendo hoje, de certa forma, conexão, informação, apelos sensoriais, ligados aqui a promoções, redução de custos, né? A gente tem modelos de negócio que são muito ligados ao lado emocional. Lembrando, pessoal, que isso aqui ele está em ordem de necessidade. Então, normalmente, a gente tem um número muito maior de negócios, modelos de negócio aplicados a atender as necessidades funcionais. Em seguida, a gente tem um número um pouco menor de negócios ligados a atender as necessidades emocionais, né? E aí a gente tem mecanismos e modelos de negócios que geram status, que geram aqui a parte apoio, né? A parte de design, estética, coisas prazerosas, como você vê videozinho no YouTube, coisas assim, que mexe muito com o lado emocional, diversão, entretenimento, atratividade para a sua empresa, para o seu negócio, o fornecimento de acessos, né, abertura de portas, né, que aí envolve uma série de outras coisas, bem-estar, a redução de ansiedade, valores terapêuticos. Então, a gente tem uma série de modelos de negócio que tratam do estado emocional. Depois, a gente tem modelos que lidam com a mudança de vida, e aqui entra muito, pessoal, a questão de coaching, né? Motivação,
a herança, a associação familiar e coisas desse tipo, sensação de pertencimento a uma cidade, a uma região, a uma família, a uma área, a uma profissão, né? O sentimento de autorrealização, né? Aquilo que oferece esperança, tudo isso aqui são negócios que são um pouco menos, tem um volume menor, tem um público menor normalmente, né? E por último, a autotranscendência, né? Seria no caso quando você está trabalhando num projeto ligado a social, criação de impacto social, etc. A gente tem menos demanda, né? Para a gente entender o nosso cliente, para construir essa estrutura, é importante a gente fazer duas coisas, né? Ou melhor, uma coisa principal, que é analisar primeiro, e a gente vai estudar isso em detalhe durante o treinamento do nosso programa de incubação, que é a criação do propósito de valor, né? Então, a gente tem que entender primeiro quais são as atividades do nosso cliente que a gente quer envolver, o que a gente quer trabalhar. A gente tem que entender o lado sentimental da coisa, ou seja, os sentimentos do nosso cliente, e a gente tem que elencar o que seriam ganhos para esse cliente e o que seriam dores ou problemas ou dificuldades do nosso cliente. Quando a gente mapeia isso aqui, a gente consegue modelar bem quais são os produtos e serviços que a nossa startup pode oferecer, e a gente consegue entender e mapear e, inclusive, promover também, né, o que seriam criadores de ganho para o nosso cliente, assim como o que seriam aliviadores de dores ou o que seriam analgésicos para os nossos clientes, tá? E a gente trabalha muito na criação desses modelos da proposta de valor. Mas a gente vai trabalhar mais sobre isso no treinamento aqui, só para vocês entenderem que existe uma técnica básica aqui que trata essa construção do modelo, tá? O ciclo de vida da startup, ela envolve, normalmente, a primeira fase, que é a ideação, onde a gente precisa, normalmente, pesquisa, análise, ideação. Depois a gente tem que passar pela fase de ideação, de estruturação, de teste e reteste e tudo mais. Depois a gente entra na fase em que começa-se as primeiras vendas, a gente começa a explorar o mercado, a gente começa a acessar o mercado, a gente começa a receber feedback do mercado, né? Depois a gente entra numa fase de expansão ou de tração, em que a gente consegue, de fato, já ter um número bem razoável de vendas, a gente começa a ter um fluxo de caixa ascendente, ele não passa a ser mais tão negativo, ele passa a ser negativo ainda, mas com uma tendência de chegar ao ponto de equilíbrio do negócio. A gente, é um momento em que a gente pega dinheiro, normalmente empréstimo bancário, empréstimo de bancos, ou a gente vende um pedaço da empresa para investidores, tá? Depois a gente passa a uma fase, de fato, de escalagem, onde isso aqui cresce mesmo, a gente passa a ter o equilíbrio, a gente passa a realimentar o próprio investimento na empresa, e a gente passa a ter um capital aqui que a gente pode reestruturar a empresa, pode mudar produtos, criar linhas diversificadas de produto, e a empresa começa a crescer quase que num ritmo exponencial, tá? Então, esse é o ciclo de vida, pessoal. E a primeira fase, que é a fase mais crítica, mais difícil, é o que a gente chama de Vale da Morte, né? E é nesse ponto que a gente quer ajudar vocês. Normalmente, em termos de recursos, dinheiro, etc., a gente tem alguns gráficos aproximados que mostram que, inicialmente, quando você está com a ideia, na fase de ideação, você gasta muito pouco, é o dinheiro do bolso, etc. Aí você entra no momento em que você junta sócios e cofundadores para criar essa ideia, para estruturar essa ideia. Você divide as ações da empresa com outras pessoas, né? A gente costuma dizer que no início você tem 100% da empresa, você tem toda a empresa, mas você tem nada, ou seja, 100% de nada, porque a empresa não vale nada ainda, né? E conforme vai passando essas escalas do vale, a gente vai crescendo o valor da empresa. Então, a gente chega num ponto em que a gente tem aqui, a gente passa a ter uma parcela menor da empresa, mas a gente tem outras pessoas aqui que são os cofundadores, que estão trabalhando conosco. A gente tem uma fase em que a gente começa a receber dinheiro dos 3 Fs que a gente fala, que é Family, Friends e Fools, né? Família, amigos e tolos. É um terminho até meio pejorativo, que o pessoal usa de vez em quando. Ele está ligado ao pessoal que coloca dinheiro inicialmente na empresa.
que são amigos que chegam e dão, olha, tá aqui $1.000, $5.000, etc., né? Para apoiar o seu negócio, você tem que pagar depois, naturalmente, né? Mas o pai, o irmão, a mãe, etc., normalmente são os primeiros investidores, né? Então você já passa a ter um pouquinho mais de estrutura, você passa a ganhar um dinheiro, você consegue um dinheiro de alguma agência de apoio, como o FINEP, é um dos melhores exemplos que a gente tem no Brasil. Então a gente passa a ter um escritório, passa a ter, de certa forma, parte da empresa já pertence a esse fundo, a esses investidores iniciais, aos anjos, né, que a gente fala, e a empresa passa a valer um pouquinho mais. Depois que a gente passa na fase de validação, quando a gente começa a vender, começa a gerar lucro, etc., a gente entra numa fase de investimentos seriados, que são vários, normalmente até 20, 30 eventos de investimento, e a cada rodada em que é aportado uma certa quantidade de dinheiro na empresa, você abre mão de uma parcela da sua empresa, né? O exemplo aqui é esse, né? Você chega no final aqui da escala, você tem uma parcela minoritária da empresa. 5, 10, 15, 20% da empresa, porém, você tem 10, 20% de uma empresa que vale milhões, às vezes centenas de milhões de dólares, né? Então, é mais ou menos assim que funciona a escalinha, até que chega um momento em que a empresa está tão grande que a empresa faz um movimento que a gente chama de abertura de capital na bolsa, que a gente chama muito de IPO, né? Que é oferta pública, oferta inicial pública, oferta pública inicial, né? Você coloca as ações da empresa na bolsa de valores. Então, é assim que esse é o ciclo de vida de uma empresa. E aí vocês perguntam, o que eu preciso saber? O que eu preciso ter? Eu preciso ter dinheiro? Eu preciso saber? Eu preciso ser administrador de empresas, etc. Não, não precisa. A parte mais importante, pessoal, mais importante é a resiliência. A resiliência é a principal característica que o empreendedor tem que ter. Então, dentro dessa resiliência é importante a gente ter a capacidade de se adaptar, mudar focos, direções quando necessário. A gente tem que ter a capacidade de ser flexível com as condições, com as metas, com uma série de coisas dentro da empresa. E a gente tem que sempre, sempre, sempre estar buscando o aprendizado, seja de administração, seja de finanças, seja de várias áreas. Um dos empreendedores mais famosos hoje, o Elon Musk, que é o fundador da SpaceX, o dono da Tesla, Starlink, uma série de outros negócios, ele tem uma frasezinha que define o que é o ser empreendedor. Ele fala que ser empreendedor é como você está andando numa corda bamba sobre dois prédios, entre dois arranha-céus, andando nessa corda bamba e mastigando vidro, né? Então, quando ele falou isso, ele não quis falar nada, de fato, não tem uma analogia por trás, não. A questão você está ali andando com altíssimo risco, num ambiente bastante complicado, bastante difícil, e, ao mesmo tempo, você está passando muita dor, né? Mascando vidro, né? Ele falou, no sentido de que você tem que, de fato, às vezes, trabalhar muitas horas seguidas, muito mais do que você trabalharia como um emprego fixo. Às vezes, você tem que abrir mão de bens pessoais, carros, propriedades, casas, quando você tem. Às vezes você tem que fazer muitas coisas que trazem dor e sofrimento no início, mas é uma jornada que normalmente vale muito a pena, porque a nossa jornada empreendedora, normalmente a gente imagina algo assim quando a gente começa. Mas, na realidade, a nossa jornada ela é muito mais desafiadora do que a gente imagina quando começa, né? E aí a gente tem essa analogia aqui. Só que quando a gente faz isso, pessoal, o caminho ele pode ser mais fácil, mas você não tem nada para contar, você não tem nenhuma história, você não está aprendendo nenhuma ação diferente, você não está gerando nenhum conhecimento novo aqui, quase. Agora, quando você passa por esse caminho, você vai aprender muitas coisas diferentes, você vai ver muitas paisagens diferentes, você vai ter muitas emoções, algumas muito boas, algumas muito ruins, mas você vai passar por um ambiente onde você vai aprender muito e vai ter muitas emoções, né? Esse é, de fato, o que acontece no empreendedorismo. Então, é importante que a gente tenha conhecimento, ou seja, vocês têm que buscar ler, se informar, fazer treinamentos, cursos, mas é importante a gente criar nosso saber teórico. É importante participar de
oficinas, é importante fazer exercícios, é importante validar o seu negócio e criar as habilidades do saber fazer. E isso é uma coisa que a gente só cria fazendo, né? O saber fazer a gente só cria sabendo, só fazendo mesmo. E a gente vai criando com esse tempo a gente vai criando as atitudes que a gente precisa ter como empreendedor, tá? E uma dessas atitudes principais é a resiliência. Só para a gente fechar aqui, pessoal, qual o primeiro passo, então? Agora que vocês decidiram empreender, qual é o primeiro passo? A gente tem uma ferramenta chamada Design Thinking, que é muito interessante no sentido de a gente aprender a pensar, aprender a desenvolver algo, aprender a projetar algo, né? Ou criar um produto, no caso, né? Aplicado aqui ao nosso caso. Então, a gente passa por 5 passinhos básicos aqui, que a gente vai abordar também no nosso treinamento, mas essencialmente a gente tem que criar empatia com aquela solução, ou com aquela situação, ou com aquele mercado. A gente vai definir, a gente vai amarrar bem, vai estruturar bem aquele mercado, entender bem aquele mercado. A gente vai propor ideias, soluções, né? A gente vai criar várias iterações de discussão, proposta de ideias, e a gente vai propor um produto ou um serviço, né? Baseado nisso, a gente vai prototipar isso aí, esse produto, esse serviço, ou seja, a gente vai testar, vai na rua, vai nas empresas, vai testar, vai validar, vai comprovar que aquilo está bom ou não, e a gente pode passar várias rodadas de repetição disso aqui, de perceber que na prototipação não ficou boa, e a gente voltar à fase de ideação e rodar aqui várias vezes, até que o protótipo mostre algumas coisas muito boas, né? E aí a gente faz testes mais finais mesmos, né? Os beta testers, né? E a partir daqui a gente começa a migrar e gerar o que a gente chama de produto minimamente viável, que é o que a gente consegue colocar efetivamente no mercado e sentir efetivamente o começo do mercado, né? Então, isso é o começo da jornada, pessoal, que a gente vai abordar um pouquinho mais. Para a gente fechar, como é que, dentro desse primeiro passo, a nossa sugestão é que vocês proponham um projeto de vocês para incubação no Conecta, né, para vocês fazerem parte do programa de pré-incubação, né, da nossa incubadora Conecta, no Núcleo Avançado de Empreendedorismo. Como é que a gente começa? Como é que a gente propõe isso, né? A gente propõe isso através de linkar no nosso formulário que vai estar no edital, a gente vai linkar, vocês precisam linkar o perfil de vocês acadêmico profissional, ou seja, currículo Lattes, um currículo profissional, com as experiências profissionais, etc. Sempre interessante ter 2, né? Mas vocês têm que linkar pelo menos o Lattes. Vocês precisam ter muito claro para preencher esse formulário qual o problema que o seu projeto pretende solucionar. Quando a gente fala projeto aqui, a gente está falando do seu projeto de empresa, né? A sua futura empresa, o que ela pretende solucionar? Ela vai resolver, qual é a dor que ela vai resolver? Qual é o problema que ela vai resolver? Isso vocês têm que discursar de uma forma muito clara. Qual é a oportunidade? Existe uma chance de ganhar dinheiro com isso? Qual é a estruturação para você ganhar dinheiro com isso? É venda? É aluguel? É canal? Qual que é? Vocês têm que descrever isso aqui para a gente entender qual é a oportunidade que está nesse problema. Qual é o espaço de atuação? Onde vocês vão atuar? Qual é o tipo de atuação? Como vão atuar? Qual a estruturação aqui? Então, é interessante vocês escreverem para a gente. Qual é o espaço dessa atuação de vocês? Como vocês querem atuar, né? Qual é o tamanho do mercado? Esse mercado é de quantas pessoas? São 1.000 usuários? 5.000? 200 milhões? Qual é o tamanho da venda? O mercado é de aplicativo. Legal. Quanto que as pessoas normalmente pagam nesse aplicativo? Quanto que custa normalmente? Quantas pessoas normalmente compram esse tipo de aplicativo? Então, vocês têm que dizer mais ou menos o tamanho do mercado que vocês imaginam. E aí vocês têm que fazer, naturalmente, uma descrição clara de qual é o produto ou serviço ou combinação dos dois que faz parte da empresa de vocês. O que vocês querem montar? É um produto? É um serviço? Qual serviço? Qual produto? Qual é a tecnologia ou a inovação empregada nesse produto? O que envolve de inovação aqui? É uma patente? É um material? É um processo? É um software? É um aplicativo? É uma receita secreta? É uma vantagem? Qual é o modelo? O que está envolvido aqui? Que estágio que está?
É só, você está com isso só na ideia? Ou você já prototipou, ou você já montou, ou você está validando isso no mercado, ou você já está vendendo, ou ainda não, ainda está só em fase de concepção, estruturação, né? Ou você ainda não conseguiu estruturar, em que fase que ele está, né? Quais os diferenciais em relação a outras tecnologias já existentes no mercado, né? Isso aqui, pessoal, é super importante para vocês definirem qual é o diferencial competitivo do negócio de vocês, do produto de vocês, do serviço de vocês. É um produto exclusivo? Ele é um produto diferenciado? O que é a grande cereja do bolo do negócio de vocês, né? Quais são os concorrentes? Quem são as empresas que são concorrentes de vocês? Isso aqui é outra coisa que tem que estar muito clara, tá? O negócio de vocês é biju, né? Qual é o concorrente que faz um biju que é vendido de uma forma exclusiva, com fidelidade, né? Qual empresas que fazem isso ou próximas disso? O iFood? Ou a fábrica de biju da esquina? Quais são os concorrentes? Vocês têm que mapear e descrever cada um deles, né? Os principais, pelo menos. O que me impede de entrar no mercado? O que me impede, por exemplo, de abrir uma padaria que entrega o pãozinho com drone, por exemplo, né? O que me impede de fazer um negócio diferencial assim, um negócio inovador dessa forma? É as licenças? É o drone? É o pãozinho que esfria no ar? Quais são as barreiras de entrada? Eu tenho um outro concorrente que já está fazendo isso e não permite a entrada no mercado por algum bloqueio, né? E qual a estimativa de vocês de dinheiro e tempo necessário até vocês chegarem ao que a gente gosta de chamar de Minimal Viable Product, basicamente o produto minimamente viável, né? Que quer dizer o seguinte, ele não é um produto que vai alegrar 100% ainda o cliente, que não vai poder vender em escala, não é um produto que seja perfeito, mas é um produto que pode ser classificado já como um produto da empresa, pode ser um produto inicial da empresa, tá? Isso é o que a gente chama de MVP, né? Seria, se você quer fazer um produto, uma fábrica de bijus, né? Você vai fazer lá você vai fazer um doce, você vai fazer alguma coisa inicial ali, vai vendendo uma barraquinha da esquina, né? Então é uma barraquinha que vai na esquina que vai vender bijus ali na hora, vai fazer na hora, vai vender, etc. Isso seria um MVP, no caso, do que seria uma franquia de bijus, né? Então, assim, o produto minimamente viável é isso, pessoal. É o que minimamente você consegue fazer com pouco recurso, em ambiente de laboratório, para você provar o conceito do seu produto, ou melhor, provar o mercado, provar o produto junto ao mercado, gerar feedbacks, esse tipo de coisa, tá bom? E é isso então, pessoal. A gente vai estar aceitando dúvidas de vocês. Quem quiser visitar o prédio do NAVE para conhecer mais as instalações, para tirar dúvida, para conversar com a gente, né? O Lúcio sempre está lá, Thaís, professor Walter, eu. Então, vocês podem estar buscando a gente lá, conversando, visitando para conversar sobre o edital, como tirando dúvidas, tá bom? E é isso aí. Eu agradeço a atenção, pessoal. Segue aqui meus contatos, fiquem à vontade para mandar e-mails, para mandar WhatsApp, etc. Tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Lúcio, tem alguma dúvida? Lúcio. Tem alguma dúvida postada? O professor Walter quer fazer uma colocação? Não, passo a palavra para o Lúcio. Lúcio, você ainda está na área? Lúcio? Sim, estou. Só um momento. Pode dar continuidade, professor Walter. Eu querendo apenas encerrar, ver se alguém tem alguma dúvida, alguém tem algum pronunciamento. Nós reiteramos aqui o convite para que vocês divulguem, ajudem a Alexandre do IFMA é um dos grandes parceiros, pedimos a ajuda do IFMA para a divulgação e para selecionar também a ideia, selecionar projetos de todas as duas instituições, e agradecer a todos pela ter ficado até este momento, e se tiver alguma dúvida, pode encaminhar para
os endereços que o professor Oswaldo passou para vocês, podem encaminhar também para a diretoria de empreendedorismo, e para nós será um grande prazer fazer esse compartilhamento de conhecimento e também ajudar os nossos alunos em novos projetos e incentivá-los a participar desse edital. Um abraço a todos. Lúcio, Maravilha. Por favor. Maravilha, professor. Muito obrigado. E, mais uma vez, a gente convida aí toda a comunidade acadêmica e o público em geral, né, para participarem aí do processo de seleção de ideias e negócios inovadores, né, disciplinado pelo edital de pré-incubação, e as inscrições já estão abertas, né, professor Walter? Já, a partir de hoje. O lançamento é hoje, e contamos com todo mundo aí na divulgação e na inscrição. Vamos trazer bons projetos para dentro da universidade, vamos atiçar essa criatividade, fazer com que as coisas aconteçam. O programa, a Universidade Empreendedora, ele tem várias vertentes, né, e a gente vai divulgando para vocês. Vamos transformar a nossa universidade, ao propósito de todos nós. Agradecer aqui até as nossas diretoras, a professora Tereza, a Flávia, a nossa pró-reitora, a professora Josefa, o Marcos. Entendeu? Um grande abraço a todos, que todos fiquem excelente. Maravilha. Então, a gente dá por encerrada a solenidade e agradecemos aí a participação de todas e todos. Um abraço a todos. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Parabéns, Oswaldo. Parabéns, obrigada. Obrigado. Prazer, gente.